Salve, salve pessoal, estamos começando nosso programa Artilharia, esse programa gostoso, cheio de entretenimento, muita informação e toda semana um apresentador aqui da casa, da TVRP, entrevistando uma celebridade, alguém ilustre da nossa cidade, né? E hoje a gente tem a honra, né, Jarney, aqui do meu lado, Jarney Caparelli. Obrigado. Esquecendo aqui dele, não, Jarney, no programa Encontro Marcado, também aqui na TVRP. E junto com a gente tá o Beto Júnior, nosso grande amigo. Tudo bom, Beto? Bom, Júlio, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que já fez parte da casa já fiz parte da casa. Pode exatamente. voltar a qualquer momento. Vai voltar. Olha, previsões para 2015. Isso é previsão. A volta de Beto Júnior. Quem faz previsão aqui é o Beto, não é você. Tudo bom, Jarney? Tudo certinho? Graças a Deus. Então, bom te ver mais uma vez. Bom te ver também. Beto, é uma honra receber você aqui no nosso programa Artilharia. A casa aqui já é sua, né, Beto? Você se sente em casa, Eu não me é sinto verdade? mesmo, graças a Deus, sim. Que bom. E a gente vai falar um pouquinho sobre as previsões para 2015, tanto no tarô, os orixás, né, numerologia. Exatamente. Tudo. Tem mais alguma coisa? Tem. O horóscopo chinês, Sim. as cartas do tarô, o planeta regente, o anjo regente. Legal, Exatamente. legal. Porque nós temos um conglomerado grande de energias que interagem junto com o ser humano, junto com a natureza, junto com os animais. Né? Claro. Então, isso tudo é muito importante que se diga. Que legal, Beto. E Beto, para começar, posso começar, Jarney? Claro, deve. Eu tenho muita dúvida, às vezes muita gente me pergunta o que significa holístico, porque você é um terapeuta holístico. Sim. A palavra holística vem da onde? Pois é, muita gente pensa que vem dos olhos, né? E não tem nada a ver com o olho, pode ter certeza. Holística significa o seguinte, nós temos o termo holos, né? Do grego, do latim, e holos significa totalidade. Então, o terapeuta holístico, diferenciado da medicina, ele não vê o ser humano fracionado. A medicina vê o ser humano mais fracionado, não é? Sim, claro. Otorrino, oftalmologista, oftalmo, ortopedia, cardiologia, pneumologia. Então, nós não vemos o ser humano assim, nós vemos um conglomerado de tudo junto numa coisa só. Então, holos significa ver a coisa na totalidade, ver num panorama único. Que legal, velho. Então, o ser humano, nós sabemos que as emoções, tanto físico, mental, como espiritual, está totalmente ligado. Uma coisa física que te acontece gera um desequilíbrio mental e isso gera também um desacordo espiritual. Entendi. Muitas coisas que às vezes você está vivendo emocionalmente, você acaba somatizando também para o campo físico. Então o corpo reclama de uma dor que não existe. Está sendo somatizada por um efeito psicológico, por um efeito emocional, por um efeito mental. Que legal. Então, para concluir, cada pessoa não deixa de ser, então, um universo particular. Sim, e única. Completamente única. Às vezes, o motivo que te gerou, por exemplo, uma dermatite, né? Que geralmente as dermatites são muito caracterizadas quando você tem uma somatização de problemas emocionais mal resolvidos. Uma dermatite que sai em você não necessariamente vai ser pelo mesmo motivo que saiu a do Jarney. Entendi. Né? Entendi. Uma dor de cabeça, um torpor, uma indisposição, uma apatia que você tenha ou que o Jarney tenha, às vezes não coincide. Então é difícil associar medicina com terapia holística. Né? Porque, embora também não haja uma regra na medicina, existe uma correlação muito maior entre um paciente e outro. Que legal, Beto. Beto, você tem uma sensibilidade acima de algumas outras pessoas. Não vou dizer de todas, mas acima de algumas outras pessoas. Só quero corrigir isso. Não é uma sensibilidade acima das outras pessoas. Eu sou muito bem assessorado, graças a Deus. Os mentores que me acompanham, que são os merecedores desses créditos todos que às vezes as pessoas dão a mim, né? E o crédito não é meu. Eu sou apenas um intermediário bastante consciente, bastante responsável com aquilo que eu faço. Mas a maioria das coisas que eu falo são recebidas através de insights. Então, a sensibilidade que você se refere é a comunicação com facilidade que eu tenho de ouvir a transmissão que os mentores passam. Nós passamos um ano, só completando a pergunta, nós passamos um ano muito atribulado, de muitas dificuldades. Tivemos aí a Copa do Mundo, tivemos política, tivemos reeleição. Os mentores disseram para você que ia ser um ano complicado. Você sentiu isso, já englobando a sua sensibilidade também? Jarney, você tocou num assunto excelente para que eu possa abordar um assunto. A grande maioria das vezes que as emissoras de TV, de rádio, jornais, revistas, para quem eu escrevo, tem vários
lugares onde eu tenho colunas minhas assinadas, eu sinto essa dificuldade. As pessoas me chamam para fazer o programa, né? As outras emissoras da cidade, rede aberta de televisão, me chamam para fazer o programa de encerramento do ano, e nós fazemos um programa lindo. Mas em nenhum momento onde as coisas que eu disse naquele programa se realizam, eles me chamam de novo para falar: lembra aquele programa? Passa o videotape do que foi passado lá na previsão e depois, olha aqui, ó. Então, eu acho que essa falta de créditos para o profissional Beto Júnior, eu não estou falando do José Roberto, eu estou falando do profissional Beto Júnior, é péssima. Sabe por quê? Porque a gente se sente desvalorizado. Então, quer dizer, nós somos importantes no momento em que a TV tem a necessidade de falar sobre esse assunto, nos chama, e depois, no momento onde as coisas acontecem, onde ocorre aquilo que foi previsto no programa da previsão, ninguém nos chama. O jornal, ele me chama, por exemplo, para fazer algum tipo de previsão, eu faço previsão. Aí a coisa acontece. Ninguém chama para falar: olha, não existe uma segunda reportagem. Tipo, olha, lembra que o jornal do dia tal falou isso, que o Beto disse? Então, olha, realmente aconteceu. Então, esse crédito... Você havia falado que 2014 seria um ano turbulento? Muito. Seus mentores já tinham falado sobre, no caso, política, a reeleição da presidenta. Isso aí ficou um assunto bastante conturbado. Por quê? Porque, assim como nós tivemos uma reeleição da prefeita da cidade num laço muito grande, né? Foi assim, tete a tete, pau a pau. Então, nós teríamos também a disputa da presidência da República no mesmo sentido. No mesmo nível. Exatamente. E foi assim, né? E foi assim. Como é que você sentiu, como seus mentores te disseram, sobre a morte do candidato e cotadíssimo à presidência da República, Eduardo Campos? Pois é. Assim como nós também tivemos a morte do Tancredo Neves. Exatamente no momento do apogeu da posse, nós também tivemos a morte dele. Então, existem situações onde está previsto você entrar num campo de futebol, fazer uma excelente partida e no final da partida morrer, como aconteceu também com o jogador. Com vários jogadores de futebol. Legal. Quer mais alguma pergunta? Vai lá você. Não, deixa eu só para incluir. O que disseram? Eu preciso parar. A respeito da morte do Peraí, que agora nós precisamos fazer um corte aqui. Peraí, Mar, peraí que agora eu dei uma parada, tudo bem? Tá. Não houve nenhum tipo de comunicação a respeito disso. Não houve. Você entendeu? Houve as visões de que as coisas aconteceriam e com vários problemas. Por exemplo, o Brasil, a Copa do Brasil. Estava claro que o Brasil não chegaria. Você entendeu? E ele teria coisas assim lindas, de repente o Brasil passa paralelepípedos no meio desses atropelos e num grão de areia ele escorrega e derrapa. Tá. Beto, desde que o mundo é mundo, sim, as previsões são feitas. As pessoas acreditam nas previsões, sim, seja numerologia, seja tarô, seja horóscopo chinês, seja horóscopo. As pessoas ainda, como você diz, do crédito, sim, ainda acreditam piamente nisso, acreditam profundamente. As pessoas acordam ainda. Você que está no meio aí, né? Eu, como jornalista, eu senti uma queda muito grande nos jornais, principalmente. Pois não. Eu lembro que por muitos anos o João Bidu assinou uma coluna em jornal nacional aí, ficou muito conhecido, ficou famoso, né? As pessoas ainda acreditam profundamente nisso? Existe uma grande gama de pessoas que acreditam assim, Jarney. Agora, às vezes, algumas pessoas, ou pelo dogma de criação, ou pela formação espiritual dele, a escolha, a opção religiosa dele, ele é criado a não acreditar em determinadas coisas. Então, talvez a ignorância de algumas pessoas, ignorância no bom sentido, ignorância pelo desconhecimento desse assunto. Exatamente, sobre esse assunto, faz com que a pessoa não se envolva. No momento em que, pela primeira vez, a pessoa passa numa consulta comigo, né? Eu já tive casos assim de pessoas evangélicas, por exemplo. Eu tenho pacientes meus evangélicos. Seria absurdo dizer isso. Sim, né? Uma vez que o congruente, né? Principalmente os evangélicos. Uma vez que os evangélicos eles são muito radicais com a visão
da profissão que eu exerço. Agora, existem pessoas, por exemplo, que na cirurgia espiritual, evangélicos participaram, sentiram, constataram a veracidade das coisas e baixaram a orelha, né? Mas talvez quando a sua barriga dói, né, aí você passa a acreditar. Por exemplo, eu ouvi o Júlio comentando aqui ainda há pouco com uma pessoa aqui fora, né, a respeito da ideia de trazer o Beto para fazer uma entrevista, claro. E a pessoa disse que não gostava disso, né, se esquecendo que talvez o público queira alguma coisa voltada para isso. Porque quem tem um programa de TV, muitas vezes não deixa estar tão fincado à sua própria vontade, e sim à vontade daquele que está assistindo. Claro, os telespectadores. Né? Que seria o consumidor do programa. Né? Então, às vezes, o fato... E eu não estou criticando de maneira nenhuma, todo mundo tem o direito de escolha, né? Exatamente, o livre-arbítrio de querer ou não, acreditar ou não, gostar ou não de determinadas coisas. Agora... a grande maioria das pessoas que não gostam, ou que desconhecem, ou que tem pouca afinidade com esta área, no momento de necessidade, às vezes, sabe quando você fala assim, não, quando a gente está doente, qualquer aguinha benta a gente bebe, porque sai, é o momento onde a água bate. É verdade, né? É verdade. Eu não vou falar é o óleo, é um programa. É o óleo sagrado, né? Não um é? óleo ungido. Uma oração de longe, a aplicação de um reiki à distância. É o copo no rádio, é o copo na televisão, é o copo de água do água, rádio. Quanto tempo eu não fiz a oração da Ave Maria? A oração do Pai Nosso e Ave Maria. As pessoas ligavam depois. Verdade. O Júlio acompanhou, o Natan acompanhou, a Fran acompanhou aqui. Muita gente ligando, contando, narrando coisas. E eu não deixava entrar no ar. Pode perguntar isso pro Júlio, porque eu não gosto de sensacionalismo. Eu não estou aqui para trazer pessoas que disseram que se curaram na cirurgia espiritual ou que tiveram benefício com a água do rádio, porque isso não sou eu. Não é mérito meu. É a fé da pessoa, o merecimento da pessoa e a intuição que a pessoa tem, a sintonia que ela tem com o plano espiritual. De 10, 15 anos para cá, você sentiu as pessoas mais sensíveis, mais muito mais precisadas, muito mais. Digo mais carentes, inclusive. O ceticismo baixou muito. Foi nesses após 10, essa 15 anos, de 15, 10 anos para cá, foi muito. Após essa mudança de era, isso ajudou muito, né, Beto? Embora as pessoas não tenham conhecimento disso, mas sim. A mudança de era, quando você sai de uma era de peixes para era de aquário para era de câncer e de Áries, então você tem essas mudanças, né? A pessoa se torna mais suscetível a determinados assuntos, a determinadas abrangências. Disseram que era difícil de trabalhar isso antigamente. Desculpa, Júlio. Não, que isso, Beto, eu que te cortei. Que nessa nova era seria uma era, em vez das pessoas quererem ter, seria uma era do ser. A valorização do ser e não do ter. Ser humano, isso, né? isso. Daquilo que você é e não daquilo que você possui. Você se vale daquilo que você pode oferecer para as pessoas. E não por aquilo que você acumulou durante a vida. É verdade. Né? É o capitalismo... Caindo bastante. Legal. Beto, mas como toda profissão, na minha, nas outras demais profissões, tem sempre o charlatão. Isso. Existe o charlatão também na sua profissão, Beto? Puxa, acho que é uma das que mais existe, né? E talvez por isso a dificuldade das pessoas, da credibilidade no trabalho da gente. Por quê? Porque muitas vezes você vê a coisa acontecendo de uma maneira errônea, de uma maneira errada. Você vê, às vezes, as pessoas abordadas na rua, né? Por pessoas charlatãs e algum desempenho de trabalho também errado. Então, isso só nos entristece bastante, porque dificulta, por exemplo, a ideia de um profissional que se formou, estuda muito, tem uma abrangência muito grande na área da terapia holística. Eu sou formado em 25 especializações dentro da terapia holística, né? E isso me deixa bastante chateado. Por quê? Porque você detém conhecimento, você detém prática, você detém a honestidade, a hombridade na hora do trabalho, e existe também aquele momento onde as pessoas que te procuram falam assim, mas eu estava muito receoso de vir aqui porque eu fui em tal lugar e Mas essas pessoas não têm estrela na testa. Ninguém tem. Como não ser enganado? É simples. Muitas vezes você vai no lugar esperando ouvir aquilo. Você não vai preparado para ouvir o que tem que ouvir, ou aquilo que os mentores querem te dizer. Sim. Né? Por exemplo, uma pessoa que está se separando.
afetivamente. E, aliás, se diga, esse ano vai ser perfeito para quem se separou e quer reativar. A pessoa que, de repente, está com problema de ordem conjugal, né? Certo. Ela quer chegar lá e escutar o quê? Que vai dar tudo certo, que vai reconciliar. De repente ela chega lá e escuta, não, ele tem outra mesmo, não, ou ela tem outro também. Não vai dar certo. Pronto, aí, quer dizer... A casa caiu. Aí, como é muito fácil para o charlatão agir neste momento. A entrada fica muito mais fácil. Meu né? Deus, fica super fácil de você pegar essa pessoa, envolvê-la num clima, num ambiente... onde você consiga trazê-la para você. Depois você pode pedir para ela vender o carro para fazer o que precisa ser feito, que ela vai vender. Que coisa, hein, Beto? Mas, Beto, então, é simples. eu ia até te perguntar, é super simples, né, Beto? E às vezes as pessoas ainda têm um pouco de preconceito quanto a isso, não tem? Principalmente as que desconhecem ou que estão despreparadas para ver a coisa com realidade. Não, mas eu não digo porque é pé no chão. Não digo nem o preconceito do seu trabalho, mas às vezes por outros charlatões que fazem coisas, as pessoas sem te conhecer... Eu acabo sendo preconceituado em como... função de experiências anteriores. Entendi. Por exemplo, a criança que se amedrontou por um dentista rude, ela vai ter medo de dentista para o resto da vida. Por melhor que seja o dentista, ela vai ter medo. É verdade. A criança que foi submetida a vários tipos de tratamento na infância, né? Uma criança, por exemplo, eu vi o programa de Natal que você apresentou com o Expresso do Riso, foi maravilhoso, e isso eu quero trazer de volta agora no programa de Réveillon. Por quê? Porque às vezes a criança que foi submetida a diversos tipos de passagem de trabalhos hospitalares, ela cria um medo tão grande de pessoa de branco que se ela entrar num terreiro de Umbanda e ver todo mundo de branco, ela sai correndo. Você entendeu? Então ela toma, fica aquela situação do trauma. Você entendeu? E tem gente que realmente, por ter sido lesada, usurpada dentro dessa condição, ela cria aquela barreira. Né? E isso é muito normal. Mas eu sei trabalhar isso muito bem, Júlio. Que legal, Beto. Beto, nosso tempo não é muito grande, mas a gente queria saber também sobre as previsões, né, Jarney? Opa, vamos lá. Só que antes, eu só queria, de uma curiosidade minha, como que funciona o jogo de tarô? Dá um resumo sobre o jogo de tarô, porque às vezes muita gente, em casa, gostaria de saber como funciona, as cartas. Na realidade, o tarô ele é um oráculo. Sim. Assim como runas, assim como búzios, assim como as cartas ciganas, assim como a vidência, a psicografia. Seria como também aquela tábua Ouija, sim, o Wicca, né? O tarô, ele é um oráculo, né? Composto de 22 arcanos maiores e 56 menores, onde os arcanos maiores vão contar os grandes segredos da vida da pessoa e os arcanos menores divididos em 4 naipes, ouros, paus, copas e espadas. Como os naipes do baralho. Exatamente. Ele vai vir contar as fofocas do cotidiano, do dia a dia. Os detalhes. Exatamente, os detalhes. Então, nós complementamos os grandes segredos com os detalhes e fica fácil determinarmos a situação que a pessoa está passando. Que legal, né? Beto. Aquilo que ela já passou e as possíveis situações que ela ainda irá passar. Claro legal, que Beto. Nessa mudança da previsão do futuro de cada pessoa, existe também a interseção do livre-arbítrio, que você muda o seu destino a cada 5 minutos a partir do momento que você se predispõe a. Entendi. É um futuro possível, vamos Exatamente. dizer assim, mutável, né? É bom a gente ver o futuro, por quê? Porque a gente pode alertar de situações que poderiam acontecer e você, precavido do que, através das cartas, pode evitar. Saber o caminho que seguir. Inclusive, eu estava pesquisando, tarô significa caminho de vida, caminho né? da vida. Que legal. Vamos começar então, Beto, falando sobre o planeta regente. Planeta regente. Para 2015. Pois é, teremos Marte. Né? Ainda com a atuação de Saturno, que vem do ano passado, até mais ou menos fevereiro, final de fevereiro, comecinho de março, que é quando Marte começa a atuar. Ok? Então nós teremos um ano ainda bastante tumultuado, bastante turbulento, e eu acho que isso ainda se estende assim, ainda com resíduos até o primeiro semestre. No começo do ano. Principalmente em qual setor? Em todos. Em todos. Em todos. Econômico, que a gente já não vem atravessando uma boa fase econômica. Na questão afetiva. Logicamente, o marido chega em casa com o dinheiro reduzido. A mulher não se vê em condições...
Não é machismo isso, eu estou só É consequência, fazendo um teatrinho. né? É uma A mulher se vê na condição de má administração, porque falta dinheiro para tudo, a criança reclamando, né? E as discórdias começam, né? E aí os problemas se generalizam, coligados ao outro, né? Então, isso na segunda metade do ano, nós vamos ter um pouco mais apacentado, acalmado, né? Assim como a numerologia, né? 2015, 2015, 2 mais 1, 3, 3 mais 5, 8. 8 é exatamente dividido em duas bolinhas. A primeira metade e a segunda. Imagina uma ampulheta. Certo. É um 8, não é? Só que a areia está lá em cima. Você vira a ampulheta, ela começa a escoar. Daqui a pouco, o que acontece? Os problemas se resolvem, libera a segunda metade, que é onde você vira e volta novamente. Ou seja, a ampulheta, por ser o 8, também é um infinito. Se você continuar virando a ampulheta para um lado e para o outro, Não o acaba. movimento da areia não acaba nunca. É verdade. Né? Assim como o tempo, assim como as reações, as ações que geram reações. Sim. Né? Sim. Qual será o anjo? O anjo vai ser... Esqueci, vamos Samuel. olhar. Samuel. Você tinha falado. O Samuel, não, é que é muito anjo, são 72 a na gente hierarquia gravou, angelical, inclusive. né? Os anjos, na realidade, Samuel, ele é o arcanjo que vai reger. Mas todo arcanjo rege com mais 9 anjos. Certo. Entendeu? Aí, por causa da hierarquia. Exatamente. Todo arcanjo rege com mais 9 anjos. Então, o que a gente vai ter é uma hoste angelical regida pelo arcanjo Samuel, que é exatamente o anjo que se vem propenso a reunir casais que se separaram, reunir pessoas que tinham uma sociedade e desfizeram, reunir famílias que estavam distantes, reunir amigos que brigaram e por uma discórdia idiota perderam a amizade. Então, é o ano da reunião, porque nós estamos no ano 8, o ano que vem é o ano 9, 2016 será o ano 9, o ano 9 já é o ano de finalização, é naquele ano que você resolve tudo, para começar o ano 1 de novo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, nós estamos chegando assim no final dos trabalhos, é o penúltimo capítulo, digamos assim. Que legal. Né? Penúltimo capítulo é onde está tudo pronto para terminar e no último capítulo vem fazer as conclusões todas. Com relação ao orixá. Orixá, quem vai reger o ano é Oxóssi. Oxóssi é o provedor, é aquele que vai para as matas, caça e traz o alimento para a tribo. Então, é um ano muito voltado ao chefe de família. Seja ele homem, seja ele a mulher, porque muitas vezes o chefe de família numa casa é a esposa. Sem dúvida. Né? Então, é um ano que vai ser muito voltado ao provedor da casa. Né? Horóscopo chinês. O que, né? Horóscopo chinês, a cabra. A cabra vem falando da importância da organização, da responsabilidade e do desempenho de cada um. Esse atual é o cavalo? O ano que nós estamos terminando é o ano do cavalo. Então, o cavalo ele vem numa velocidade grande, ele vem atropelando tudo. Então, diferente da cabra. Né? Que a cabra é mais pacífica. Mais mansa. Porém, Ela vem com a cabeça. uma testada de cabra é uma porrada para derrubar, é para nocaute. Ok? Então, se você estiver preparado para isso, vai ser uma boa. Por exemplo, as pessoas que vão procurar emprego, que participaram de concurso, é uma competitividade muito grande o ano de 2015. Tá? Cobra engolindo cobra. Ou seja, se você não tiver preparado, formado, mostrando competência e capacidade, provavelmente você não conseguirá alcançar o seu Nós objetivo. esquecemos de comentar algum? Eu acho que nós A numerologia. esquecemos de falar. Falta a numerologia. Numerologia. Não, numerologia eu falei. Falou. Faltam as cartas Sim. do tarô. Cartas do tarô. Né? Verdade, isso. As cartas do tarô eu trouxe inclusive aqui. Eu não faço somente o 8, que seria a lâmina da justiça. Sim. Né? Aham. Eu faço 20 dividido e 15. 2015. São duas dezenas, o 20 e o 15. 20 é a lâmina do julgamento. É aquilo que você só recebe quando você tem merecimento. Então, este é um ano que vai medir por demais o merecimento de cada um. Então, se você ainda tem alguma coisa para acertar, se você ainda tem alguma borrada que você Alguma fez pendenga. para consertar, conserte. Tá? Porque o 2015 ele vai medir a sua capacidade de merecimento assim, acima de qualquer coisa. O 15 é o diabo.
Sim. Né? Muita gente às vezes tem medo. O diabo é uma né? carta que, por estigma, as pessoas já sentem uma negatividade na carta. E não necessariamente ela é Vai negativa. depender da onde ela sair no jogo, né, Beto? Exatamente. Vai depender em que caracteres ela aparece. Por exemplo, ela aparece no final do ano, né? Que todo mundo vai. A maioria das pessoas colocam na data, né? Dia 1º, 1/1/15. Uhum. Não é isso? É isso Exatamente. mesmo. Então, Aham. 15, ele vai estar fechando todos os negócios. E o diabo fala de dinheiro grande. O diabo fala de coisas bem feitas, de coisas rentáveis, de coisas propulsoras de grande retorno financeiro. Que legal. Tá bom? Que legal. Só que ele vai estar sempre dependendo do... Merecimento. Então, eis aí o grande paralelepípedo no olho de cada um. Que às vezes eu consigo enxergar o paralelepípedo no seu olho e não consigo enxergar o cisco no meu. É verdade. Né? E, logicamente, o 8 ele vem centralizado entre o merecimento e o recebimento, que é a justiça. O senso de justiça vai Vai ser... pleno. Que coisa. Vai ser pleno esse ano. Então, a justiça vai imperar e muito. Em todos os Se aspectos. você é desonesto, se você... Quer dizer, ninguém é 100% honesto. Claro, Né? ninguém- perfeito. Comerciante, por exemplo. Aham. Qual é o comerciante honesto que existe? Nenhum. Comerciante honesto morre de fome. Não é? Mas é trabalhar melhor a honestidade. O tanto quanto for possível. Porque tem gente que pega a honestidade e realmente joga no lixo. É verdade. Tá? Então, se você tiver merecimento, trabalhar com honestidade, colherá os frutos, com certeza. Legal, Beto. Então essas foram as previsões no tarô. No Búzios você não fez? Não, o Búzios é um trabalho mais reservado. Mais Essas reservado, coisas não se faz. Sim. E principalmente não traria para televisão. Foi até bom a gente perguntar que já desmistifica um pouco esse assunto. É, né, Beto? é um trabalho, é um trabalho muito de sincretismo. Particular, né? É isso. É, eu vejo assim, tá? Entendi. Eu vou ter muitos amigos da mesma religião ou da mesma raiz que vai discordar de mim. Sim, mas cada aí um é tem o sua meu opinião. livre-arbítrio de tratar o búzio como uma coisa mais sagrada. Que legal. Queria agradecer demais a sua participação. Chegamos no final do programa e Muito desejar obrigado. que o seu 2015 seja na numerologia, no horóscopo chinês, em todas as suas áreas. Que você volte para a TV RP. Tomara, Júlio? né? Com Júlio? certeza, vai. Essa é uma previsão que eu já fiz. Nós também. Beto, Tá eu também bom. queria te agradecer, obrigado. Você sabe o tanto que eu gosto de você, o carinho que eu tenho por você. Muito É uma obrigado, honra Júlio. ter você aqui comigo. Logo mais quero você no meu programa também. E o Vamos seu sim. programa também de volta a casa. Se Você Deus sabe que a quiser. casa é sua. Muito tá bom? obrigado. E eu quero agradecer a todos vocês que foram telespectadores do Virando o Jogo com você e que acompanharam o programa do Júlio, do Jairney. E lembrar vocês que através do www.betojunior, com TH, Beto Júnior, Júnior por extenso, você vai encontrar o site. E no site você vai encontrar assim, uma infinidade de informações também a respeito, principalmente do tarô, que o nosso tempo é curto, não deu para explanar tão bem. Um bom ano para você. Muito Verdade, obrigado pra para você todos também, nós. Obrigado. Feliz 2015 para todos nós, Que né? assim seja e será. E a gente volta com certeza no próximo programa. Até mais.